No coração de uma metrópole implacável, onde arranha-céus cortam o céu como lâminas de ambição, um homem que se considerava rei descobriu que havia construído seu trono sobre areia movediça. Cego pela ganância, surdo aos apelos do coração, ele cometeu o imperdoável. Abandonou a própria mãe num asilo público como se fosse um estorvo descartável. Mas quando o império desmoronou e ele caiu mais fundo que qualquer homem deveria cair, apenas uma mão se estendeu das sombras para salvá-lo. Exatamente a mão que ele havia rejeitado com crueldade. Esta é a história devastadora de como o orgulho destrói gigantes, mas o amor maternal pode ressuscitar até mesmo a alma mais perdida do mundo. Antes de testemunhar esta jornada épica de queda e redenção que vai abalar suas convicções sobre família e perdão, curta este vídeo, compartilhe com quem precisa valorizar os pais e siga nossa página Quando a Vida Surpreende. Sua participação espalha essa mensagem poderosa sobre amor incondicional. Nas primeiras horas da madrugada, enquanto a cidade ainda dormia sob o manto da escuridão, Carlos Alberto Mendonça já estava desperto, contemplando o vasto panorama urbano através das janelas blindadas de seu apartamento penthouse. Aos 45 anos, ele era a personificação viva do sucesso implacável, um predador dos negócios que transformava cada respiração em oportunidade, cada movimento em estratégia de conquista. A Mendonça Holdings não era apenas uma empresa, era um império que se estendia como tentáculos por toda a economia regional. Construção civil, importação de luxo, tecnologia de ponta, turismo exclusivo, tudo que tocava se transformava em ouro. Seu nome ecoava nos corredores do poder com uma mistura de reverência e temor, pois Carlos não conhecia piedade quando se tratava de alcançar seus objetivos. Cada manhã começava exatamente às 5h30, com uma sessão brutal de exercícios comandada por um personal trainer militar. Não por vaidade, mas por necessidade. Manter o corpo afiado era parte essencial de manter a mente implacável. Enquanto suava na esteira, sua mente já processava as dezenas de decisões que tomariam antes do café da manhã. Quais funcionários demitir para cortar custos? Quais concorrentes eliminar através de aquisições hostis? Quais políticos conquistar com doações estratégicas? O apartamento onde vivia era um templo do materialismo. Obras de arte que custavam mais que casas inteiras, móveis importados de designers europeus, vinhos que valiam fortunas. Tudo perfeito, tudo caro, tudo vazio de qualquer calor humano. As paredes de vidro ofereciam uma vista panorâmica da cidade, mas também isolavam Carlos do mundo real, criando uma bolha de luxo onde sentimentos eram vistos como fraquezas inadmissíveis. Sua rotina era uma máquina de precisão suíça. Reuniões onde cada minuto valia milhares de reais. Almoços de negócios, onde amizades eram compradas e vendidas como commodities. Jantares em restaurantes exclusivos, onde cada prato custava mais que o salário mensal de seus funcionários. Carlos vivia num universo paralelo, onde dinheiro era oxigênio e poder era religião. Mas havia uma inconveniência persistente que ameaçava perturbar essa harmonia fria. Sua mãe, Dona Conceição. Dona Conceição Santos Mendonça, aos 72 anos, era uma mulher pequena fisicamente, mas gigante em dignidade. Viúva há 5 anos, desde que um infarto fulminante levou seu marido João, ela vivia sozinha num apartamento modesto que Carlos havia comprado para mantê-la em local adequado. Longe o suficiente para não interferir em sua rotina de negócios, mas perto o bastante para que ele pudesse afirmar que cuidava da mãe. O apartamento era funcional. 2 quartos, sala pequena, cozinha americana, uma varanda onde ela cultivava suas plantas com o carinho que gostaria de dedicar ao filho. As paredes estavam repletas de fotografias que contavam a história de uma vida dedicada à família. Carlos criança sorrindo em parques, Carlos adolescente recebendo diplomas, Carlos jovem adulto já demonstrando a ambição que o tornaria famoso. Ela havia criado o filho sozinha durante os anos mais difíceis, depois que João perdeu o emprego numa fábrica têxtil e precisou recomeçar como vendedor ambulante. Trabalhou como faxineira em 3 casas diferentes, acordando às 4 da manhã e voltando para casa às 10 horas da noite, tudo para que Carlos pudesse estudar em escolas particulares e ter as oportunidades que ela nunca teve. Quando Carlos começou a ganhar dinheiro, uma das primeiras coisas que fez foi tirar a mãe da casa humilde, onde haviam morado toda a vida. "Mãe, agora você vai ter conforto", ele disse, instalando-a no apartamento novo. O que ele não disse é que aquele conforto vinha com o preço do isolamento. Longe dos vizinhos que ela conhecia há décadas,
longe da igreja onde congregava, longe da vida que havia construído. Mas Dona Conceição aceitou. Como sempre aceitava as decisões do filho. Afinal, ele era bem-sucedido, inteligente, sabia o que era melhor. Ou pelo menos, era isso que ela tentava se convencer durante as longas tardes de solidão, quando o único som no apartamento era o tic-tac do relógio de parede e o barulho distante do trânsito. As visitas de Carlos eram cada vez mais raras e apressadas. Ele chegava com presentes caros, perfumes franceses, roupas de marca, eletrônicos sofisticados, mas nunca com tempo. Sempre com o celular na mão, sempre com pressa, sempre com a desculpa de que os negócios estavam numa fase crítica, que exigia sua atenção total. "Como você está, mãe?" ele perguntava, mas raramente ouvia a resposta completa antes que o telefone tocasse com alguma emergência empresarial. Dona Conceição aprendeu a condensar suas novidades em frases curtas, seus problemas de saúde em descrições minimalistas, suas saudades em sorrisos forçados. Afinal, não queria atrapalhar o filho bem-sucedido com as trivialidades de uma idosa esquecida. O primeiro sinal de que algo estava errado veio numa manhã chuvosa de março, quando o telefone de Carlos tocou durante uma reunião com investidores japoneses. Era Dona Rita, a vizinha de sua mãe, com a voz carregada de preocupação. "Seu Carlos, desculpe incomodar, mas sua mãe caiu de novo. Dessa vez foi na cozinha, machucou o braço feio. Eu acho que ela está precisando de mais cuidados." Carlos sentiu uma pontada de irritação. Estava no meio da negociação mais importante do trimestre. A compra de uma rede de hotéis que valia 50 milhões de reais. Não era hora para dramas domésticos. "Dona Rita, muito obrigado por cuidar dela. Eu vou resolver isso depois. Agora estou numa reunião muito importante." "Mas seu Carlos, ela está com dor, chorando." "Depois eu vejo isso. Muito obrigado." Ele desligou e voltou sua atenção para os japoneses, que observavam discretamente a tensão em seu rosto. Carlos forçou um sorriso profissional e retomou a apresentação como se nada tivesse acontecido. Mas durante o resto do dia, a imagem da mãe machucada o incomodou como um cisco no olho. Não por preocupação genuína, mas porque representava um problema que precisava ser resolvido. Carlos não tolerava problemas sem solução, e uma mãe idosa que vivia caindo em casa claramente se enquadrava nessa categoria. Naquela noite, em vez de visitar Dona Conceição, ele fez algo que considerou muito mais eficiente. Pesquisou no Google por "Melhores Asilos São Paulo preço razoável". Encontrou o Lar São Vicente, uma instituição que prometia cuidado integral para a melhor idade, por um preço que Carlos considerou adequado. A solução era óbvia: profissionalizar o cuidado com a mãe. Afinal, ele pagava especialistas para cuidar de seus carros, de suas plantas, de seus investimentos. Por que não profissionalizar também o cuidado com Dona Conceição? "É a decisão mais racional", ele murmurou para si mesmo, já planejando como apresentaria a ideia de forma que parecesse um ato de amor filial, não o livramento que realmente era. No sábado seguinte, Carlos chegou ao apartamento da mãe carregando um buquê de rosas vermelhas, suas favoritas, e um sorriso ensaiado que havia praticado no espelho do carro. Dona Conceição, com o braço direito enfaixado e ainda dolorido, ficou radiante com a visita inesperada. "Que bom que você veio, meu filho. Ainda bem que não cancelou os planos por causa dessa bobagem do meu braço." O comentário atingiu Carlos como uma flecha certeira. Ela estava agradecida por ele não ter cancelado os planos. Planos que ele nunca havia feito. Visita que só aconteceu porque ele precisava executar sua estratégia de convencimento. "Mãe, senta aqui comigo. Fiz um bolo de fubá, daquele jeito que você gostava quando pequeno." Carlos se sentou ao lado dela no sofá desgastado. O mesmo sofá onde havia estudado para o vestibular, onde havia contado suas primeiras conquistas profissionais, onde havia chorado quando o pai morreu. Agora, aquele móvel modesto parecia um obstáculo entre ele e seus objetivos. "Mãe, preciso conversar com você sobre uma coisa muito importante." O tom sério fez Dona Conceição endurecer. Conhecia o filho há 45 anos e sabia que conversas importantes geralmente significavam decisões já tomadas que precisavam apenas de sua concordância formal. "O que foi, filho?" "Mãe, eu estive pensando muito sobre sua situação aqui. Você sozinha, se machucando, sem ninguém para te ajudar 24 horas por dia.
Isso não pode continuar assim. Mas, Carlos, eu estou bem. Dona Rita me ajuda quando preciso. Vou ao médico toda semana. Carlos levantou a mão num gesto que havia aperfeiçoado em décadas de reuniões empresariais. O gesto que significava: pare de falar, eu já decidi. Mãe, você quase quebrou o braço. E se fosse a cabeça? E se acontecesse algo mais grave e eu não estivesse por perto para te socorrer? Eu jamais me perdoaria se algo acontecesse com você. O discurso havia sido cuidadosamente elaborado. A chave era fazer parecer que a decisão nasceu do amor, não da conveniência. Encontrei um lugar maravilhoso para você. Chama Lar São Vicente. Tem enfermeiros especializados 24 horas por dia. Atividades recreativas para pessoas da sua idade. Jardim lindo. Alimentação balanceada. Você vai adorar, mãe. A palavra asilo pairou no ar sem ser pronunciada, mas Dona Conceição a sentiu com todo o seu peso. Carlos, você quer me internar num asilo? Não é asilo, mãe. É uma residência especializada, só para pessoas da melhor idade, gente bem cuidada, ambiente familiar. E eu vou estar pagando R$ 15.000 por mês para garantir que você tenha o melhor tratamento possível. A mentira saiu com facilidade natural. O Lar São Vicente custava R$ 1.800 mensais, mas Dona Conceição não precisava saber disso. O número alto a faria sentir-se valorizada, não abandonada. Filho, eu não quero deixar minha casa, meus vizinhos. Mãe, seja razoável. Essa não é uma decisão fácil para mim também, mas é o que há de melhor para você. Lá você vai ter companhia de pessoas da sua idade, cuidados médicos profissionais, atividades para manter a mente ativa. É muito melhor do que ficar aqui sozinha, correndo riscos. Dona Conceição olhou ao redor do apartamento. As plantas que cuidava com carinho, as fotografias que guardavam suas memórias, a vista da janela que havia se acostumado a contemplar nas tardes solitárias. Tudo isso seria abandonado por uma residência especializada, que ela nem conhecia. Mas aos 72 anos, dependente financeiramente do filho, sem forças para uma batalha que sabia estar perdida desde o início, ela acenou com a cabeça em silenciosa rendição. Se você acha que é o melhor para mim... Carlos se inclinou e beijou a testa da mãe, sentindo uma mistura de alívio e culpa que preferiu interpretar como emoção filial. É sim, mãe. Você vai ver como vai ser feliz lá. O Lar São Vicente ficava na periferia de Santos, num bairro que Carlos só conhecia de passagem. Longe o suficiente dos círculos sociais, onde ele circulava para que ninguém importante o visse visitando um asilo público. O prédio era uma construção simples dos anos 80, pintada de verde claro, cercada por um jardim pequeno mas bem cuidado, onde algumas figueiras ofereciam sombra para os cerca de 80 idosos que ali residiam. A primeira impressão de Dona Conceição foi de limpeza e organização, mas também de impessoalidade institucional. Corredores longos com piso frio, quartos pequenos com 2 camas cada, banheiros coletivos, uma sala de TV onde cadeiras de plástico estavam dispostas em fileiras voltadas para uma televisão antiga sempre ligada em programas de auditório. Ela foi designada para dividir o quarto com Dona Eugênia, uma senhora de 78 anos, cujos filhos moravam em Portugal e mandavam 500 euros mensais como forma de aliviar a consciência pela distância. As duas mulheres se reconheceram imediatamente na dor compartilhada do abandono familiar. Meu filho disse que ia me visitar todo domingo, Dona Conceição contou para a nova colega de quarto na primeira noite. Disse que escolheu este lugar porque fica perto do escritório dele. Os meus mandaram uma carta no Natal passado. Dona Eugênia respondeu com o cinismo de quem havia passado do estágio da esperança para o da aceitação. Disseram que Portugal está lindo e que sentem saudades. Saudades do que, eu não sei, já que faz 3 anos que não vem aqui. As semanas se transformaram em meses, e as visitas prometidas de Carlos se tornaram cada vez mais espaçadas. Primeiro ele disse que viria todo domingo, depois, a cada 15 dias, depois, quando a agenda permitir. Na prática, aparecia talvez uma vez por mês, sempre com pressa, sempre com o celular tocando, sempre com desculpas elaboradas sobre crises empresariais que exigiam sua atenção total. Mãe, você está ótima. Está vendo como foi boa ideia você vir para cá? Está mais corada, mais alegre, ele dizia durante suas visitas relâmpago de 30 minutos. Dona Conceição havia perdido 12 quilos desde que chegou ao lar.
Não estava corada nem alegre. Suas plantas haviam morrido no apartamento abandonado. Suas fotografias estavam guardadas numa caixa que ninguém olhava. Seus dias se arrastavam numa rotina institucional, onde cada hora era regulamentada por horários de refeição, remédios e atividades obrigatórias. Mas ela sorria para o filho, porque aprendera que expressar tristeza ou saudade só o deixava impaciente e ansioso para ir embora mais rapidamente. Estou bem, filho. Estou sempre bem quando você vem me ver. E era verdade. Durante os 30 minutos de visita mensal, Dona Conceição realmente se sentia bem. Era quando ainda podia fingir que tinha um filho que se importava com ela. Enquanto Dona Conceição definhava silenciosamente no lar São Vicente, Carlos celebrava o que considerava o maior triunfo de sua carreira: a aquisição de um complexo turístico no litoral norte por 200 milhões de reais. O negócio representava sua entrada definitiva no mercado de turismo de luxo internacional, consolidando sua posição como um dos empresários mais poderosos do país. A festa de comemoração foi épica. 300 convidados no salão nobre do Yacht Club, champanhe cristal, caviar beluga, música ao vivo com uma orquestra sinfônica. Carlos discursou sobre visão empresarial, estratégia de crescimento e domínio de mercado, recebendo aplausos entusiasmados de investidores, políticos e membros da alta sociedade. O que ele não sabia é que estava celebrando sua própria destruição. O complexo turístico estava sendo investigado há meses pela Receita Federal por sonegação fiscal sistemática. Pior ainda, tinha conexões profundas com uma rede de lavagem de dinheiro que movimentava recursos do narcotráfico internacional através de investimentos imobiliários aparentemente legítimos. Numa manhã de segunda-feira que começou como qualquer outra, Carlos chegou ao seu escritório no 30º andar de uma torre empresarial e encontrou homens de terno escuro vasculhando seus arquivos, computadores e documentos pessoais. Carlos Alberto Mendonça, o senhor está preso temporariamente por suspeita de formação de organização criminosa, lavagem de dinheiro e sonegação fiscal em larga escala, anunciou o delegado da Polícia Federal. Isso é um absurdo. Eu não sabia de nada. Sou vítima tanto quanto vocês. O senhor terá a oportunidade de apresentar sua defesa na delegacia. As algemas foram um choque que reverberou até os ossos. Carlos, que passara a vida inteira controlando situações e pessoas, agora estava sendo controlado por homens que não se impressionavam com sua fortuna nem seu status social. A prisão temporária durou apenas uma semana, mas foi o suficiente para destruir completamente sua reputação. Quando foi solto, encontrou um cenário apocalíptico. Clientes cancelando contratos milionários, fornecedores exigindo pagamentos imediatos, funcionários pedindo demissão em massa, a imprensa tratando-o como criminoso já condenado. Em 3 meses, a Mendonça Holdings estava em processo de falência judicial. Os bens pessoais foram bloqueados pela justiça. As contas bancárias, zeradas. O apartamento de cobertura, penhorado para pagamento de dívidas. O carro importado, apreendido. As obras de arte, leiloadas. Carlos, que acordava entre lençóis de seda italiana, agora dormia no sofá do escritório vazio da empresa. O único lugar que ainda não havia sido lacrado pelos oficiais de justiça. A queda social de Carlos foi vertiginosa e implacável. Amigos viraram costas, sócios negaram qualquer envolvimento. A esposa Patrícia pediu divórcio e separação total de bens, numa demonstração de oportunismo que impressionou até os advogados mais cínicos. Você é um perdedor, Carlos. Ela gritou durante a última discussão antes de sair de casa levando as joias, quadros e tudo que tinha algum valor. Sempre achei que você fosse inteligente, mas descobri que é apenas um idiota que se meteu numa roubada. Patrícia, você sabe que eu não tinha conhecimento dessas irregularidades. Fui enganado tanto quanto... Não me interessa o que você sabia ou deixou de saber. O que me interessa é que você me envergonhou diante de todo mundo que importa nesta cidade. Não quero mais nada com você. Ela bateu a porta e nunca mais voltou, deixando apenas uma carta de advogado comunicando que requeria metade dos bens que restaram e pensão alimentícia baseada no padrão de vida anterior. Sozinho no escritório vazio, cercado por móveis cobertos por lençóis e caixas de papelão com documentos inúteis, Carlos experimentou pela primeira vez em décadas a sensação de completa impotência. Não tinha dinheiro, não tinha amigos, não tinha família, não tinha futuro. Foi quando se lembrou da mãe. Há quanto tempo não a visitava? 2 meses? 3? 4?
O tempo havia se tornado uma nebulosa desde que sua vida virara um pesadelo de audiências judiciais, reuniões com advogados e tentativas desesperadas de salvar alguma coisa dos destroços de seu império. Sentiu uma urgência estranha de vê-la. Talvez porque Dona Conceição era literalmente a única pessoa no mundo que não o havia abandonado, mesmo que ele a tivesse abandonado primeiro. Carlos chegou ao Lar São Vicente numa tarde chuvosa e fria de julho, dirigindo um carro emprestado do advogado. Seu último meio de transporte depois que o Porsche foi apreendido. Estava irreconhecível. Magro, barba por fazer, roupas simples compradas numa loja de departamento, nada que lembrasse o magnata poderoso que frequentava os círculos da elite paulista. A recepcionista quase não o reconheceu. "Oi, seu Carlos, que surpresa boa! Dona Conceição vai ficar tão feliz de vê-lo. Ela sempre fala do senhor com tanto carinho." As palavras foram como punhaladas. Sempre fala dele com carinho. Depois de meses de abandono, de promessas não cumpridas, de negligência sistemática, encontrou Dona Conceição no jardim do lar, sentada sozinha num banco de madeira, tricotando um cachecol azul com movimentos lentos e meticulosos. Ela havia emagrecido dramaticamente, parecia menor, mais frágil, como se estivesse lentamente desaparecendo. Mas quando viu o filho, seus olhos se iluminaram com uma alegria pura que cortou o coração de Carlos como uma lâmina. "Carlos, que surpresa maravilhosa! Não esperava você hoje." A naturalidade com que ela o recebeu, sem cobranças, sem ressentimento, apenas alegria genuína, foi devastadora. Ele se sentou ao lado dela no banco, sem saber como começar uma conversa que deveria ter acontecido meses atrás. "Como você está, mãe?" "Estou bem, filho. Estou sempre bem quando você vem me visitar." A resposta simples e honesta o destruiu por dentro. Ela estava sempre bem quando ele aparecia, independente de quanto tempo ficasse ausente, independente de quantas promessas quebradas, independente de quanta negligência. Carlos começou a chorar pela primeira vez em décadas. Não as lágrimas controladas de um executivo sob pressão, mas o choro desesperado de um homem que havia perdido tudo, inclusive a si mesmo. "Mãe, eu perdi tudo. Tudo mesmo. Dinheiro, empresa, casa, casamento, amigos. Não sobrou nada." "O que aconteceu, meu filho?" Ele contou tudo. A prisão humilhante, a falência devastadora, o divórcio cruel, a solidão absoluta. Chorou nos braços da mulher que havia abandonado, confessando crimes contra o coração que nenhum tribunal jamais julgaria. "Eu fui o pior filho do mundo, mãe. Te abandonei aqui e nem me importei em saber como você estava. Agora que perdi tudo, você é a única pessoa que restou na minha vida." Dona Conceição acariciou os cabelos grisalhos do filho como fazia quando ele era criança e acordava chorando de pesadelos noturnos. "Carlos, filho, eu nunca te abandonei. E nunca vou abandonar. Mas como você pode me perdoar depois de tudo que eu fiz?" "Porque você é meu filho. E amor de mãe não tem condições, não tem prazo de validade, não tem limite. É incondicional e eterno." Nos dias que se seguiram, aconteceu algo que ninguém poderia prever. Dona Conceição se transformou na cuidadora do próprio filho. Carlos, sem ter onde morar, começou a passar as noites no Lar São Vicente, dormindo numa poltrona ao lado da cama da mãe. A administração do lar, sensibilizada pela situação e pelo fato de Carlos ter sempre honrado os pagamentos em dia, permitiu que ele ficasse visitando a mãe por tempo indeterminado, desde que ajudasse com algumas tarefas administrativas. Dona Conceição passou a dividir com Carlos suas refeições simples do lar, sua pequena mesada mensal, sua rotina humilde de caminhadas pelo jardim e conversas com outros idosos. Mais importante, ela dividiu sua sabedoria acumulada em 7 décadas de vida. "Filho, você quer saber qual foi seu erro?" Ela perguntou numa manhã, enquanto tomava um café aguado na sala comum do lar. "Qual, mãe?" "Você confundiu ter sucesso com ser importante. Durante todos esses anos, você teve muito sucesso, mas não era importante para ninguém, nem para você mesmo." A observação foi como um raio de clareza cortando décadas de ilusão. Carlos percebeu que nunca havia sido realmente importante para ninguém. Era útil, lucrativo, conveniente, mas não importante no sentido profundo da palavra. "Mãe, como você consegue me perdoar depois de eu ter te abandonado aqui?"
porque perdoar não é um favor que faço para você, Carlos. É uma libertação que dou para mim mesma. Guardar rancor é como tomar veneno, esperando que a outra pessoa morra. Eu escolho ser livre. Durante as semanas seguintes, Carlos aprendeu uma nova forma de viver. Acordava cedo para ajudar Dona Conceição a se vestir e tomar os remédios. Caminhavam juntos pelo jardim pequeno do lar. Ele a acompanhava nas atividades de terapia ocupacional, nas sessões de fisioterapia, nos momentos de socialização com outros idosos. Gradualmente, foi conhecendo as histórias dos outros residentes. Dona Eugênia e seus filhos em Portugal que mandavam dinheiro mas nunca visitavam. Seu João e sua neta que só ligava no Natal. Dona Maria, ex-professora primária que não tinha ninguém no mundo. Existe uma epidemia de abandono familiar neste país. Carlos refletiu numa conversa com Dona Eugênia. E eu fui um dos principais propagadores dessa doença. Carlos começou a trabalhar oficialmente no Lar São Vicente como assistente administrativo, ganhando 2 salários mínimos por mês, uma quantia que antes gastava em um jantar, mas que agora representava dignidade e propósito. Sua experiência empresarial, temperada com humildade recém-adquirida, foi fundamental para reorganizar as finanças da instituição, negociar melhores contratos com fornecedores e implementar melhorias nos serviços. Seu Carlos, disse a diretora, o senhor tem um talento natural para organização e gestão. Nunca pensou em expandir nosso trabalho? Foi quando Carlos teve a ideia que mudaria não apenas sua vida, mas a de centenas de famílias. Criar um programa sistemático de reconexão familiar. Usaria sua experiência em comunicação e persuasão para convencer filhos e netos negligentes a visitarem seus parentes abandonados. Vou entrar em contato com os familiares de todos os nossos residentes, ele explicou para Dona Conceição. Vou contar minha própria história, mostrar como o abandono machuca e como o reencontro cura. O projeto Família Reconectada começou pequeno. Carlos ligava pessoalmente para filhos, netos, irmãos dos idosos, contando sua própria jornada de queda e redenção. Muitos desligavam o telefone, outros xingavam, alguns ameaçavam processar por perturbação do sossego, mas outros, poucos, mas preciosos, ouviam. E alguns desses poucos se sensibilizavam, e alguns desses sensibilizados agiam. Em 6 meses, 15 famílias haviam se reconectado. 15 histórias de perdão, de volta para casa, de amor redespertado. 15 milagres pequenos que se espalharam como ondas de esperança pela comunidade. Seu Carlos mudou nossa família para sempre, disse Fernanda, filha de Dona Eugênia, que veio de Portugal especialmente para buscar a mãe. Ele me fez entender que dinheiro eu posso enviar pelo banco, mas amor só se entrega pessoalmente. Hoje, 5 anos após ter tocado o fundo do poço emocional e financeiro, Carlos Mendonça vive numa casa pequena e simples ao lado do Lar São Vicente. Não é milionário, mas encontrou uma riqueza que nunca soube que existia. Não comanda um império empresarial, mas lidera uma revolução silenciosa de reconexão familiar que já beneficiou mais de 500 famílias em todo o país. Dona Conceição, aos 77 anos, continua sendo sua maior conselheira, sua maior inspiração e seu maior orgulho. Ela escolheu continuar morando no Lar São Vicente, não por abandono, mas por amor à comunidade que ajudou a construir. Agora é a vovó, querida de todos os funcionários, voluntários e novos residentes. Filho, ela disse numa tarde dourada, enquanto observavam o pôr do sol do jardim renovado do lar. Você sabe qual é a diferença entre você hoje e você de 5 anos atrás? Qual, mãe? Antes você era rico e pobre ao mesmo tempo. Rico de dinheiro, pobre de propósito. Hoje você é pobre e rico ao mesmo tempo. Pobre de dinheiro, rico de significado. Carlos fundou a Consultoria Vida Plena, uma empresa social que ajuda famílias a se reconectarem e transforma asilos em verdadeiros lares. Tornou-se palestrante nacional sobre empreendedorismo social e responsabilidade familiar, sempre contando sua própria história como exemplo de que nunca é tarde para mudar. A diferença entre asilo e lar, ele explica em suas palestras, é simples. Asilo é onde você coloca quem incomoda. Lar é onde você cuida de quem ama. E quando perguntam se ele se arrepende de ter perdido toda a sua fortuna, Carlos sorri. Eu não perdi minha fortuna. Eu a encontrei.
estava escondida no coração da minha mãe há 45 anos, esperando que eu tivesse humildade suficiente para enxergá-la. Esta história nos ensina que o amor maternal é a força mais poderosa e incondicional do universo. Que o sucesso sem família é fracasso disfarçado. E que às vezes precisamos perder tudo para descobrir o que realmente vale a pena ter. A verdadeira riqueza não está no que acumulamos, mas no que cultivamos. Não está no que conquistamos, mas no que cuidamos. Não está no poder que exercemos, mas no amor que oferecemos. Se esta história tocou seu coração e te fez pensar na importância da família, curta este vídeo, compartilhe com quem precisa valorizar os pais e siga nossa página Quando a Vida Surpreende. E lembre-se, ligue para sua mãe hoje, diga que a ama, porque amanhã pode ser tarde demais.